Bom, meus amigos, a verdade é que eu não iria fazer um vídeo sobre esse assunto. E até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, que são mais ou menos 6 horas da noite, ainda tem veículo de comunicação da imprensa, grande, obviamente, falando mal sobre essa fala aí do Eduardo Bolsonaro sobre fechar o STF. Noticiando lá que os ministros do STF estão aterrorizados, que isso aí beira o fascismo, que nós temos que nos preocupar muito. Eduardo Bolsonaro já explicou nas redes sociais dele o que aconteceu. Na verdade, nem foi agora que ele falou isso, foi há 4 meses, agora que está perto do segundo turno, que a galera começou a noticiar isso. Ele fez uma brincadeira, ele nunca quis o fechamento do STF, enfim. É só você dar uma olhada na fanpage do Eduardo Bolsonaro que você vai ver a explicação dele, que ele nunca teve a intenção de fechar o STF. O que ele disse foi que caso houvessem decisões arbitrárias pelo STF, até porque nós não somos idiotas. Se o STF começar a decidir, olha só, agora o STF manda no mundo e vocês têm que obedecer. Se o STF fizesse isso, você aceitaria? Não. Por quê? Porque é uma decisão arbitrária. Então, o STF, o equilíbrio dos poderes está ali justamente para que não haja um crescimento maior de um sobre os outros, apesar do STF ter um poder maior. Mas caso a gente veja que essas coisas estão muito escancaradas, como por exemplo o aparelhamento que o PT fez durante esses 13 anos de governo, toda hora eles indicavam ministros e acabou que a maior parte da bancada lá dos ministros do STF eram todos pró-PT ou que foram indicados pelo PT. Se isso não é aparelhamento, eu não sei o que é. A democracia, a Constituição de 88 aqui no Brasil foi feita meio que pensando na alternância de poder. Mas o PT conseguiu fazer um projeto de poder, conseguiu aparelhar as instituições, inclusive o STF. Então, obviamente, as coisas não deram certo e em algum momento decisões arbitrárias iriam aparecer. Então foi sobre isso que o Eduardo Bolsonaro se referiu, que caso o STF começasse a ficar ditador demais, ficasse autoritário demais, tipo, é isso e acabou, como já vem tomando decisões, passando por cima de toda a decisão da população, como, por exemplo, aquele precedente lá que eles fizeram para os 3 meses de aborto. Aquilo ali foi uma decisão única e exclusivamente do STF. Que se dane o que a Constituição diz, que se dane o que a maioria da população diz, eles simplesmente decidiram e pronto. E o que é mais curioso disso tudo é que diversas personalidades esquerdistas, como por exemplo José Dirceu, já deram diversas declarações falando mal do STF, falando que vão tomar o poder, que o STF tinha que acabar. Mas nunca nenhum ministro do STF ou os veículos de imprensa deram tanta importância para isso. O PT sempre esteve no poder, o PT sempre falou mal de diversas coisas, mas está tranquilo, tudo bem, faz parte da democracia, livre expressão. Agora, quando é alguém da família Bolsonaro ou qualquer um de seus aliados, aí beira o fascismo, aí está cheirando a fascismo. Você está sentindo? Está sentindo? É o fascismo. Então, eu justamente não iria fazer esse vídeo, justamente porque eu achei que isso fosse passar batido. Mas eu sou ingênuo demais, é óbvio que eles estão desesperados, eles vão ficar batendo na tecla. Eles precisam de alguma coisa para dar respaldo de que realmente a família Bolsonaro é autoritária e de que o medo da Kéfera realmente é real, que quando o Bolsonaro entrar, vai entrar a ditadura e os gays vão começar a morrer. Então, quando você tem um ministro do STF dizendo que a declaração do Eduardo Bolsonaro preocupa muito, mas a declaração, as diversas declarações que o José Dirceu já deu, simplesmente nem valem a pena um comentário, você vê que a gente está do lado certo. A gente sabe que a família Bolsonaro não vai criar uma verdadeira ditadura. A gente não é idiota como a Kéfera, por exemplo, que por algum motivo começou a acreditar nisso. Só foi entrar na Globo, entrou ali na bolinha dela, pronto. Assim como eu disse em outros vídeos, essa geração para mim já está perdida, mas as poucas pessoas que ainda acreditam que o Bolsonaro é autoritário, que ele é homofóbico, que ele é racista, essas pessoas vão continuar acreditando que o Bolsonaro é desse jeito. Mas a próxima geração, se o Bolsonaro vencer, se a direita continuar no poder, a próxima geração vai vir melhor, vai vir mais preocupada em aprender, empreender, investir, fazer o seu país crescer, fazer a sua própria vida crescer, sem se preocupar com o bedelho dos outros, sabendo que vitimismo é a maior palhaçada. Então que se dane o STF, isso cheira a fascismo. O que eles vão fazer a essa altura do campeonato? Vocês imaginam? Vocês viram as manifestações agora, dia 21? Vocês imaginam se o STF dá uma de impugnar a candidatura do Bolsonaro junto com o STF, chama PGR, chama quem quiser. Vocês imaginam o furdunço que vai acontecer no Brasil se isso acontecer uma semana antes das eleições? Eles sabem que isso não vai acontecer. Eles são um garotinho de recado. Alguém mandou falar, olha só, tem que bater nessa tecla aqui. Eles, tudo de rabo preso,
Tá bom, a gente vai falar, mas a gente sabe que não vai dar em nada. Eles continuam falando, fazem lá o papel deles, mas eles sabem que não vai dar em nada. Sinceramente, assunto encerrado pra mim, caguei pra isso agora. Ainda dá Bolsonaro segundo turno.